Abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 18. 1 Coríntios 3, 18 a 23 é o texto que nós vamos ler hoje. 1 Coríntios, capítulo 3, 18 a 23. Embora o texto esteja sendo projetado, é sempre bom que você traga a Bíblia, porque nem sempre eu vou conseguir mostrar os textos, mas você acompanha na sua Bíblia, para depois em casa você recordar, tá? Temos feito todo um esforço para que você não esqueça o que você ouve no domingo. Se você acompanha nossas redes sociais, nós começamos a colocar o resumo do sermão no Instagram. Nós temos um recurso onde o sermão vira um podcast também, você pode ouvir o podcast para ajudá-lo a recordar o que nós falamos. Você pode encaminhar para alguém, compartilhar com alguém, tanto escrito quanto o áudio. E então, além do culto, que fica gravado, para que a gente possa extrair da palavra de Deus o máximo para as nossas vidas. Vamos ler então um texto que está em 1 Coríntios capítulo 3, versos 18 a 23. Diz assim, acompanha a leitura. Só um minutinho. Pedir para o diácono apagar a luz, por favor. E você que quer dormir, aproveita para dormir. Mas saiba que é o sono da morte, tá? A luz do outro lado, Daniel, não é esse não. Acho que é o outro. Aí. Obrigado. Ótimo. Assim você presta mais atenção aqui, a gente fica mais focado, tá? Diz o texto assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós, de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, guia-nos em Tua palavra. Pelo poder do Teu Santo Espírito. Fala conosco, fala a cada um aquilo que Tu tens para nós nesta noite, através da palavra revelada, na sã doutrina, Senhor. Para que o Teu povo seja edificado, fortalecido. Faz isso, ó Pai, por Tua fidelidade, por amor do Teu nome, apesar de mim, apesar de nós, ó Senhor. Edifica a Tua igreja, apacenta o Teu povo. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Só um instantinho. Já está aparecendo aí. Eu estou sem meu retorno hoje. Não. Oi? Falta fazer alguma coisa aqui? Vai aparecer. Ok? Agora vai aparecer. Meus irmãos, nós estamos acompanhando, estudando, lendo a respeito do que a Bíblia nos ensina na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Temos visto isso desde o primeiro capítulo. Importante recordar que isto é uma carta que o apóstolo Paulo mandou para a igreja em Corinto, uma cidade grande, uma cidade densa, uma cidade onde havia muita cultura, havia muita busca por sabedoria, por filosofia.
E nesta cidade havia também todo um comportamento pagão, deplorável, naquela sociedade. Mas nessa cidade nasceu uma igreja, iniciada pelo apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias. E essa igreja plantada, logo após o apóstolo Paulo ter saído de lá, ela começou a apresentar algumas demandas, algumas perguntas, alguns questionamentos e também alguns problemas, né? Porque a igreja tem problema, nós sabemos disso. Sempre que nós nos unimos para alguma coisa, há problema, inclusive na igreja. Mas na igreja nós tratamos dos problemas não de qualquer forma, mas da forma que a Bíblia nos estabelece, que Deus nos dirige para isto, tá? O primeiro problema dos vários que são tratados nesta carta é o problema da divisão dentro da igreja. As pessoas tinham algumas preferências, a igreja estava dividida. Então você imagina uma igreja que no começo foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, depois esteve lá Apolo, depois passou por lá Pedro e algumas outras pessoas, e a igreja começou a criar algum tipo de fã-clube, assim, né? Eu sou de Paulo, eu gosto do Paulo, eu gosto de Apolo, eu gosto de Cefas, que é Pedro, né? E assim a igreja começou a criar disputas entre si, e ficou uma igreja com essa característica. E a primeira parte da epístola que nós estamos lendo, ela trata disto, como isto reflete uma natureza ou um estado carnal da igreja, de imaturidade, né? Se a igreja está se comportando desta forma, é porque ainda muitos estão ainda muito longe daquela questão de maturidade, de discernimento espiritual das coisas de Deus. E nessa confusão, algumas pessoas estavam confundindo aquilo que vem de Deus, aquilo que é a glória de Deus, aquilo que é a obra de Deus, e colocando isso sobre os ombros ou atribuindo isso a pessoas, né? Então, os líderes, os pastores, o apóstolo, eram, na verdade, apenas servos de Deus ali, o meio pelo qual Deus estava agindo naquela igreja. E, na verdade, não importava se era Paulo, se era Cefas, se era Apolo. O importante é que a palavra era a palavra de Deus, e aquela igreja estava sendo edificada sobre o fundamento certo. E nós vimos isso semana passada. O fundamento da igreja é quem? Jesus Cristo. Este é o fundamento da igreja, e nós, sobre este fundamento, entendendo que nós não apenas estamos na igreja, mas nós somos também parte da igreja. A igreja não é um prédio, embora nós possamos chamar aqui de igreja, mas a igreja espiritual, a realidade espiritual da igreja não é prédio, parede, local, são pessoas. E nós não somos várias igrejas, nós somos um só corpo, e nós, cada um de nós, parte deste corpo, membros desse corpo. Cada um de nós aqui é um tijolo deste edifício. E o alerta da semana passada que nós ouvimos foi: se você está como igreja sobre este fundamento que é o Evangelho, que é Jesus, como é que você tem lidado com a sua vida? Como é que você tem edificado a sua vida? Nós vimos isso semana passada. Então o alerta da semana passada: cuidado, embora você conheça o Evangelho, você tenha a salvação, cuidado como você tem vivido, porque você pode estar desperdiçando os seus dias, né? Isso vai refletir na eternidade. Hoje nós vamos tratar de um outro problema ligado a este, que é um problema muito comum, que é o auto-engano. E nós contamos mentiras, sim ou não? Misericórdia ou amém? Misericórdia, né? Você ouve mentiras, você conta mentiras, tomara que não, né? Mas as pessoas são pecadoras, né? Sabe, outras pessoas, não a gente, né? Amém ou não? Espero que você não esteja usando a mentira como um meio aí da sua vida, né? Mas, gente, tem uma mentira que é a pior de todas. É aquela mentira que a gente conta para quem? Para nós mesmos, né? E assim, a gente às vezes é tão dado a essa mentira. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer acreditar em coisas
que não são verdadeiras, mas nós gostaríamos muito que fosse verdade. Porque essas coisas nos trariam um prazer imenso, uma alegria imensa, uma realização imensa. E o texto vai falar disso porque nós nos enganamos todas as vezes que nós rejeitamos o que Deus diz, rejeitamos o que é evangelho, o que é sabedoria de Deus. Nossa. Estou tomando uma garrafada, não está dando certo. É sério, estou tomando um xarope de guapo. Mas vai melhorar. Foi só um momento aqui. Voltando à nossa programação normal. Nós queremos muito que certas coisas sejam verdades para a nossa vida. E a gente se engana. E como é que acontece esse auto-engano? Quando alguém fala aquilo que nós precisamos ouvir, mas nós não queremos ouvir, a gente faz o quê? Você é chato. Você está me perseguindo, você não é meu amigo, você não me entende. A gente cria várias desculpas para isso. Quando alguém fala aquilo que nós queremos ouvir, mas é mentira, se a gente está nesse auto-engano, a gente fala assim, puxa vida, que bom ouvir isso, fez tão bem para mim, me senti tão bem. Falou tanto ao meu coração. E a gente se engana, e é um auto-engano, porque no fundo, nós sabemos que aquilo é mentira. E o texto é muito categórico, versículo 18. Está com a Bíblia aberta aí? O que ele fala? Ninguém se engane a si mesmo. Cuidado para não se enganar. Vamos lá, gente. Amém. Glória a Deus. O que o texto vai nos ensinar sobre isso? Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para tornar-se sábio. Então o texto está falando para a gente sobre uma mudança que nós precisamos ter. Se você se acha sábio, faça-se estulto, tolo. O que ele está falando para a gente? Quer dizer que a palavra de Deus está dizendo para a gente que nós temos que ser ignorantes? Está dizendo para a gente que nós não podemos ser sábios? Será essa o veredito aqui para a gente, a recomendação? Não. Existe aqui um apelo, mais uma vez, para que você e eu entendamos que aquilo que o mundo chama de sabedoria, muitas vezes, quando você compara isso com o Evangelho, com a palavra de Deus, isso vai ser loucura.
Da mesma forma, quando você compara o evangelho com aquilo que o mundo, que a cultura chama de sábio, você vai dizer, o evangelho é loucura, porque são coisas avessas, são coisas extremamente, o que, gente? Quando uma coisa é para lá ou para cá, são coisas contrárias. Então, ou você diz que a sabedoria humana é loucura, e reconhece a sabedoria de Deus como sabedoria, ou você reconhece a sabedoria divina como loucura e se apega à sabedoria humana. Aí, é claro, você vai falar assim, pastor, então tudo que eu aprendo fora da Bíblia é loucura? Não. O que nós estamos falando aqui, o que o texto está falando para a gente é que todo tipo de sabedoria humana que se propõe a resolver os grandes problemas da humanidade, toda sabedoria humana que se propõe a proporcionar a você plena paz e plena felicidade, sem considerar Deus, esta sabedoria é loucura. Então, qual é a promessa humana, né? Então, tem vários textos aqui que já foram lidos, né? Então, por exemplo, resumindo, o que é sabedoria humana e qual é a sua falência? Buscar o conhecimento do século, o que é secular dessa época, tá? Desse mundo. Buscar conhecimento para apoiar a sua fé. A Bíblia diz que se você quer colocar sua fé, sua esperança em alguma coisa que vai realmente ser real, aonde a sua fé não vai se frustrar, você precisa colocar essa fé em Jesus, no Evangelho. Então, lá, aqui em 1 Coríntios 2,6, ele já tinha dito, né? Expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem o que, gente? A nada. Então a sabedoria humana, ela não serve para você colocar fé. E eu não estou falando de fé no sentido geral, né? Você tem fé em várias coisas. A fé no sentido muito geral, muito banal, é falar, eu confio em alguma coisa. Eu confio que o Palheta colocou água filtrada aqui, né? E eu estou tomando água filtrada. Isso é uma fé, uma confiança. A fé que nós estamos falando é a fé aonde nós confiamos a nossa salvação. A salvação da sua alma, a redenção da sua vida. Porque você sabe, nós sabemos, nossa vida não é só aqui. Após a morte existe a eternidade. Qual eternidade você vai passar está diretamente ligada sobre aonde você está colocando sua fé. E a sua fé define sua relação com Deus. Você é amigo de Deus, você serve a Deus, você é inimigo de Deus. A promessa humana de tentar decifrar o sobrenatural pela lógica, tentar explicar tudo através da sabedoria humana que é finita. Nós temos sabedoria, sim. O homem consegue fazer pesquisas, encontrar verdades que Deus estabeleceu na ordem natural das coisas, sim. Mas essa sabedoria humana é finita. Há coisas que o Senhor, e somente Ele, e através dEle, nós temos conhecimento porque vem através da revelação. E especialmente com relação à salvação, com relação ao início, a razão de todas as coisas, a nossa existência, quem criou todas as coisas, por que nós somos criados, para que nós fomos criados, para onde nós vamos, qual é o desfecho da história, isto é revelação, porque ultrapassa o nosso conhecimento. Então, o resultado de um homem que procura todo o conhecimento através da lógica é cegueira, mas o Evangelho, a palavra da cruz, aquilo que vem de Deus, é aquilo que de fato vai nos despertar para o conhecimento que o Senhor nos propõe através da palavra dEle. Se você está procurando buscar status e conhecimento, você vai encontrar o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Divisão, ciúme, contenda, porque isso é carnalidade, isso é sabedoria humana, é disputa, é falta de contentamento. Se você vai se apoiar apenas na sabedoria humana, você vai ter a perspectiva de autorrealização, de ser visto, de ser reconhecido, de ser melhor do que o outro, você vai se comparar com o outro, vai ter ciúme, vai ter inveja, vai ter cobiça, porque a sua satisfação não está no Senhor. Então, ninguém se engane a si mesmo.
E aqui tem uma ideia de ponto cego na sua vida. É você que dirige, você que anda de carro, sabe, talvez o seu carro tenha aquele ponto cego, né? Nas colunas do carro, geralmente, é aquele lugar que se você, de repente, faz uma curva, você não vai enxergar se vier um carro. E a nossa vida espiritual também é assim. As nossas ilusões, os nossos desejos de grandeza, o nosso desejo de destaque, o nosso desejo de alcançar algumas metas pessoais, talvez estejam nos cegando para a realidade de que nós estamos nos enganando. Então nós não temos evidências reais de que a nossa fé é verdadeira, porque ela é pautada em sentimentos, pautada no nosso coração, ela está regada de vaidade, de ego, ela rejeita todos os alertas, tudo que a Bíblia nos fala, e nós continuamos nos enganando, e esse ponto cego nos faz caminhar diretamente para essa relação problemática com quem é Deus em nossas vidas, quem nós somos, o que nós precisamos. Cuidado. Ninguém se engane a si mesmo. O texto fala, se alguém dentre vós, não é que esta pessoa ela é chamada de sábia, não é que essa pessoa ela é reconhecida como uma pessoa sábia. Percebe a sutileza do texto? Se alguém se tem por sábio. Eu me acho, eu estou convencido disto na minha vida. Ninguém se engane. Cuidado. Então, eu criei aqui um termo que é a nossa Eulândia, né? Tem a Disneylândia, que mais? Cinelândia, sei lá, tem tem minha Eulândia, né? A minha terra, o meu mundo de fantasia, né? A minha própria terra prometida que eu construí para mim mesmo. E aí eu coloco algumas coisas que vão sustentar essa minha bolha, essa minha ilusão de que eu sou aquilo que eu acho que eu sou. E eu continuo me enganando. Porque você pode falar assim, pastor, qual é o problema de eu ficar me enganando? De eu me achar sábio? Não estou incomodando ninguém. E eu posso bancar. Né? E algumas pessoas conseguem bancar essa própria ilusão. Como? Eu posso ter dinheiro para isso. Eu até pago pessoas para me elogiar. Eu até mando um dinheirinho para o pessoal seguir a minha página, curtir minha página, levantar, né? Eu tenho uma família muito carinhosa, muito amável comigo. E ali na minha casa, todo mundo me trata muito bem, me elogia. E eu crio assim, eu estou dentro de um ambiente onde eu sou um príncipe, um rei. Né? Qual o problema? Qual o problema de eu me enganar? Eu posso continuar a vida inteira fazendo isso. Eu sou uma pessoa ranzinza, egoísta, eu sou uma pessoa muito vaidosa, eu sou uma pessoa que não suporta ouvir um não, mas, por outro lado, eu sou um profissional de sucesso muito reconhecido, as melhores empresas me querem, tenho um salário alto, qual o problema? Deixa eu me enganar. Não aceito ser corrigido, não aceito ser repreendido, vou continuar desse jeito. Qual o problema disso? E a gente vive nessa nossa redoma, né? Corremos o risco de ficar nessa nossa redoma, nessa bolha de auto-engano, só que o texto vai nos advertir. O texto primeiro vai dar uma orientação para você, né? Cuidado. Faça-se estulto para se tornar sábio. Por quê, gente? Versículo 19. Porque a sabedoria desse mundo é o quê, gente? Loucura diante de quem? De Deus. Então eu quero, a partir daqui, nós vamos ter esses 3 pilares da crise aqui, da sabedoria humana. Primeira parte, nós vamos ver que essa é uma base falsa para a nossa vida. Relembrando o que nós falamos semana passada, você é salvo, está construindo sua vida em Cristo. O fundamento é esse, mas a partir daí você começou a viver através da sabedoria humana. Você esqueceu dos princípios do Evangelho, está se afastando de Deus. Segunda parte, haverá uma captura inevitável, tá? Depois eu falo sobre isso, o que é isso. E é uma ofensa à santidade de Deus, esse tipo de atitude, tá? Então, faça-se estulto para se tornar sábio. É uma ordem aqui, tá? Então, se você fala assim,
Qual o problema? Eu posso manter, eu estou bem assim, estou confortável, não preciso mudar nada, nada está me forçando, eu sou jovem, eu sou bem-sucedido, que mais, gente? Sou altinopolense, sou brasileiro, né? Que mais? Põe aí o que você quiser. Presbiteriano, etc. E aí a gente fica como é que fala? Nos ufanando, é assim que fala? Se ufanando, se inflando assim, né? Faça-se estudo para se tornar sábio. Agora, uma decisão para você, para mim, para você não cair nessa armadilha que nós vamos falar agora. Você tem que trocar a sabedoria que você está usando. E há motivo para isso. Você pode falar, estou bem assim, vou ficar assim. Os 3 motivos, né? Eu quero colocar para vocês. Primeiro problema, né? O texto vai falar assim: porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Loucura. A palavra é forte aí, não é? Loucura. Você lembra um texto bíblico que fala essa palavra lá em Lucas 12? Está aqui, ó, 12, 20. O que Jesus fala na parábola dele? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Só aí já faz a gente pensar. É loucura diante de Deus. Você está vivendo loucamente. Porque a base da sua vida, que é glamour, ser reconhecido na rede social, em qualquer outro lugar, é viver de acordo com o que os noticiários, os programas de televisão mostram, a cultura desse mundo, com vaidade. Essa vaidade que nos leva a olhar só para nós mesmos, nos preocupar só com nós mesmos. Isso é loucura. Por quê? Você está vivendo um falso evangelho na sua vida. Por outro lado, o texto fala: a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito. Então a gente vai falar agora da verdadeira sabedoria quanto àquilo que deve realmente pesar na sua vida. A palavra da cruz. Então vamos falar dessa questão. O evangelho hoje pode estar sendo ensinado para você de outras formas, por outras vias, porque eu sei que você não escuta apenas essa mensagem, você escuta outras. Durante a semana você tem outros pregadores, outros vídeos que você assiste, etc, livros que você lê. Cuidado, porque às vezes o que você está ouvindo é tão bonitinho, é tão cheiroso, é tão fofo, né? Mas o evangelho, ele nos confronta a certas questões importantíssimas. O evangelho sempre nos leva a arrependimento diante dos nossos pecados. O evangelho não apenas fala do arrependimento, mas ele aponta para aquele que é capaz de perdoar os seus pecados. E que não apenas é capaz de perdoar os seus pecados, mas morreu pelos seus pecados. A cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, que é escândalo para muitos, que não faz sentido para muitos, é a cruz. E é na cruz que Jesus morreu para pagar os seus pecados. Logo, para o mundo a cruz é escândalo, para o mundo a cruz é uma coisa do passado, mas para nós que cremos, Jesus na cruz mereceu o perdão pelos nossos pecados. Ele pagou os nossos pecados. E aí você é chamado a confiar naquele que há mais de 2000 anos atrás morreu no seu lugar. E você é chamado a confiar não apenas numa questão de um conceito, mas confiar a sua eternidade a Ele. De forma que, se hoje você se encontrar com Ele, se hoje a morte vier, você vai estar seguro que você estará com Ele no paraíso. Amém ou não? Mas passa pelo arrependimento, passa pela confissão. E não apenas nesta certeza nós colocamos nosso coração, mas nesta certeza nós buscamos santificação. Nós buscamos deixar as coisas do mundo, nós buscamos adequar a nossa vida, quebrantar o nosso coração e pedimos ao Senhor que nos aperfeiçoe.
para que possamos ser cada vez melhores em servir, e não em sermos servidos. Está entendendo? Então, o aperfeiçoamento de Deus agora, para mim, para você, é para que você seja aperfeiçoado para o serviço. E para que no serviço que você faz a Ele, você glorifique a Ele. Ainda que você suma, ainda que você diminua, ainda que você se humilhe diante dEle. Vê que é uma inversão? Ao passo que para o mundo, o que se busca na cultura é você cada vez mais ser servido, ser visto e ser aplaudido. Mas no Evangelho nós somos chamados a servir e viver em humildade. E o meu nome tem que desaparecer e que o nome de Jesus apareça cada vez mais em minha vida. Isto é, para aqueles que creem, é o que, gente? Sabedoria. Mas para aqueles que se perdem, isso é loucura. Então, o glamour ou a cruz? Qual você vai escolher? O que nós vamos viver diante do Senhor? Segundo problema aqui, continuando. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. A ideia aqui é apanhar, é ser capturado. Eu acho que essa imagem ela fala bem para a gente, é como se Deus apanha o sábio desse mundo, que vive para a sua própria glória. Chega um momento que o Senhor, como está lá no Salmo 73, ele tipo chacoalha assim e acorda a pessoa. Ela estava num sonho de grandeza e acorda num pesadelo, porque ela agora está se deparando com Deus. Deus coloca esses sábios num local escorregadio, e aqueles que estavam tão seguros de si percebem que não tem nada para sustentar a vida deles. E esse momento acontece por alguma situação, por algum momento que a pessoa era deparada, se depara com Deus, e espero que nesse momento essa pessoa creia, se arrependa e volte para o Senhor, mas às vezes isso acontece na morte. Acabou. E aí? Então a ideia de ser apanhado é como se Deus, na grandeza dele, descesse até nós e nos pegasse como uma formiguinha lá embaixo e mostrasse, olha, quem você acha que é? Eu sou Deus, você não é. Ser apanhado na sua astúcia, na sua certeza. Eu sou tão esperto que eu até engano a Deus. Eu sou tão esperto que eu nem preciso de Deus. Eu sou tão esperto que se precisar, eu faço qualquer coisa e não preciso de Deus, de cruz, de igreja, nada disso. Sou mais eu. Essa valentia um dia chega no fim. Então, um dia a ilusão de controle termina. E as expectativas desabam da noite para o dia. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham o quê, gente? Os maus dias. Antes que se rompa o fio de quê? Quem lembra? De prata. Fio da vida. Uma hora Deus... A nossa vida é um fiozinho assim. Ó. Deus faz assim. Ó, já pegou um fiozinho de cabelo? É isso. Lembra-te do teu Criador. Porque Ele apanha os sábios na sua astúcia. Por que eu não posso continuar vivendo assim, pastor, na minha bolha, no meu mundinho, no meu jeitinho, está tudo bem, ninguém fala mal de mim, minha família me ama, eu estou bem no meu trabalho, eu tenho dinheiro, blá, 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 minha rede social está estourando, papapá, papapá, cuidado. Esse é auto-engano, falso evangelho. Deus apanha, vai chegar um dia que o Senhor vai visitar. E aí, por falar em bolha, quem já brincou de bolha de sabão, né? Não sei se as crianças brincam disso hoje, né? A gente jogava sabão, água na garagem, né? Vocês fizeram isso ou só eu, gente? Aí jogava bastante detergente no chão assim, acabava com o detergente da minha mãe, jogava tudo lá. Aí a gente pegava caneta Bic, arrancava a carguinha, estragava todas as canetas Bic de casa, né? Aí ficava soprando lá para fazer as bolhas, né? Não é assim que a gente... Só eu fazia isso, né? Fazia a bolha assim, aí estourava a bolha. Ou se não, pegava a caneta Bic, fazia a bolinha, jogava.
Não comprava esse negócio pronto, não, né? Você joga assim um monte de bolinha, não, é caneta Bic ou mamona, né? Estourava a bolha. Estoura fácil, vai longe, assim, tem hora que ela vai lá alto na bolha. E lá em cima, estoura, some. Né? Então, é isso. A gente acha tão bonito, mas estoura. É assim que Deus faz quando a gente estoura a nossa bolha. E a gente fica desesperado se está assim. E agora? Como é que eu faço? Caiu tudo aquilo que eu achava que me sustentava. Caiu tudo, porque era tudo o que, gente? Ilusão. Mas o texto também dá mais uma orientação. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Gente, para lembrar um pouco dessa questão, eu quero trazer aqui para a gente um texto que está lá em Apocalipse. Não está aqui. Você consegue mudar a tela, André? E projetar Apocalipse 18? Depois volta aqui na tela. De 9 a 17. Esse é o momento em que o Apocalipse ele mostra o momento em que o Senhor há de transtornar a terra e quebrar os mercados financeiros mundiais. E o que se destaca aqui é a frustração daqueles que esperavam ganhar grandes quantias no comércio, na vida financeira, mas de repente tudo é perdido, né? Não dá para ler todo o texto, mas ali, a partir do versículo 9 do capítulo 18 do Apocalipse, é isso mesmo. Eu vou ler para você até o 17, tá? Presta atenção. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choraram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gados e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca, jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas que, por meio delas, se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestido de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Não é essa uma imagem muito clara de como, em uma só hora, em um só momento, o Senhor há de frustrar e mostrar quão grande ilusão os que na terra habitavam estavam vivendo, confiando nas suas riquezas? Ouro, prata, linho, cavalos, almas humanas. E é tão grave isso, são tão vãos os pensamentos desses sábios, desse século, desse mundo, que essa sabedoria chega até mesmo a comercializar vidas, almas. Loucura, loucura diante de Deus. Então, pense que, embora você queira viver numa bolha, embora muitos queiram viver numa bolha, Deus não está alheio a você. Deus não está ignorando a sua situação.
Deus não é indiferente a isto. O texto diz que o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. E aqui, claro, sábios desse mundo. Que são pensamentos o que, gente? Vãos. Tudo é vaidade. Correr atrás do vento. Pensamentos vãos. Então, como a Bíblia nos ensina, e é interessante que isso casa muito bem com o que está descrito lá em Romanos, capítulo 1, de 21 e 22, onde o apóstolo diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então é o fundo do poço daqueles que abandonam a sabedoria de Deus ou a desprezam. Deus não é indiferente a isso. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece os meus pensamentos, aqueles mais secretos, aqueles que só você sabe, aqueles que só você conhece, que estão aí no seu coração. Deus conhece. E Ele sabe se o que está em nós são coisas realmente preciosas ou se é só fumaça, coisas vãs. E Ele quer nos livrar disso. Ele quer nos chamar para a verdade, para a realidade, porque você pode estar confortável numa bolha, mas isso não é bom. Deus tem coisas melhores. Deus tem coisas grandiosas. Coisas que você não conhece, coisas que nós não conhecemos. Coisas grandes e ocultas que não sabes. A grandeza da riqueza de Cristo. Aquilo que hoje para nós pode parecer muito longe, aquilo que nos machuca porque confronta o nosso ego, aquilo que nos leva a quebrantamento, aquilo que nos leva para mudança, aquilo que nos chama para conversão, para mudança de rumo em nossas vidas, que nós achamos tão ruim, tão desconfortável, aquilo que incomoda os nossos ouvidos, que nós tampamos, não queremos ouvir. Hoje o Senhor está te chamando para uma nova vida, através do chamado dEle, para o verdadeiro evangelho, para a verdadeira vida que só é encontrada em Jesus Cristo. Em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro homem, em nenhuma outra realidade, é somente em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, e por causa de Jesus Cristo, estoure essa bolha agora e olhe para o alto, olhe para o autor e consumador da sua fé. Crê em Jesus e abandone qualquer tipo de confiança falsa que você tem em qualquer outra coisa, em qualquer outro ídolo, em qualquer outro Deus, e creia no Evangelho de Jesus. Porque o texto fala de algo agora maravilhoso. Nessa verdadeira sabedoria, arrependimento, já falamos, esperança eterna, mas ele fala, vou passar essa parte, já falei, tá, gente? Portanto, ninguém se glorie em quem, gente? Porque tudo é o quê? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, Pedro, tá? Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras. Em todas essas coisas, nós somos o que, gente? Mais que vencedores. Cristo já conquistou todas as coisas. Ele está exaltado acima de todo nome. Ele vive e reina para sempre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o cabeça da igreja. E para ser Senhor sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. E em Cristo nós já estamos assentados nos lugares celestiais. E em Cristo nós já conquistamos todas as coisas. Tudo é nosso pela fé em Jesus Cristo.
Mas não para a sua glória, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. E por que então nós ficamos perdendo tempo com discussões, com divisões, com ciúmes, se tudo já é nosso? Por que nós estamos ansiosos com aquilo que haveremos de comer ou de beber, se tudo já é nosso? E por que nós estamos preocupados com as coisas do presente, com as coisas do porvir, se tudo já é nosso? E melhor do que isso, tudo é nosso, mas nós somos de quem? E Cristo é de Deus. Nós pertencemos a Cristo. E Ele nos abraçou com amor. E Ele sim deixou a verdadeira glória, que não era uma bolha de ilusão e de mentira. Ele sim desceu do alto e sublime trono, se esvaziou, assumindo forma humana, assumindo forma de servo, obediente até a morte, e morte de cruz, para que você recebesse essa preciosidade grandiosa da salvação, para que você possa viver uma vida verdadeira, uma vida superabundante, mesmo que no meio das tribulações, mesmo que na privação, mesmo que você ainda não esteja vendo tudo que lhe foi prometido, mas cremos que é tudo real. Nós cremos, mesmo que ainda na distância estejamos vendo lá longe o que Deus vai te fazer, mas pela fé nós cremos, e pela fé nós vivemos, e pela fé nós temos a certeza, tudo é nosso, e nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. E nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então há coisas tão mesquinhas em nossas vidas, coisas tão pequenas, que tiram nossa alegria da salvação. Coisas que não deveriam, nem ao menos, tirar o nosso foco de Cristo, nem por um instante. Mas nós estamos tão aguerridos em conquistar para nós, em sermos vistos, reconhecidos, em conseguirmos impor alguma coisa a alguém, buscando com isso alcançar e conquistar algo que, na verdade, em Cristo, nós já conquistamos. E por causa de Jesus e por causa dessa certeza, nós podemos ser mansos, humildes, nós podemos perdoar, nós podemos servir, nós podemos amar. Diante de Cristo nós podemos até nos humilhar, e nos humilhamos porque nós sabemos que ao seu tempo Ele nos exaltará, porque tudo já é nosso. Nós não somos desconhecidos de Deus. O vosso Pai Celestial sabe daquilo que você precisa. Ele é bom Pai, Ele sabe dar boas dádivas. Ele é Pai amoroso. Ele está presente, conduzindo você. E tenha no seu coração que em Cristo já não nos falta mais nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.